Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kleber Caverna e nós vamos falar um pouquinho mais sobre a parte de teoria relativística, né? Mas agora eu quero dar um destaque a uma das coisas importantes dessa teoria, que são as quatro forças existentes, tá? A força gravitacional, a eletromagnética, né? A magnética e a nuclear, forte e fraca. Vamos falar então sobre elas. Meu nome é Kleber Silva Carvalho, eu estou aqui com vocês no meu canal Kleber Caverna e eu convido vocês para se inscreverem, participarem, enfim. Se gostar, dá um joinha aí e é isso aí que eu gosto. Um abraço, um beijo, que vamos lá. Olha só, quatro são as forças da natureza: a gravidade, a eletromagnética, né? Ou eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Bom, em resumo, só para vocês entenderem, a gravidade, a força gravitacional, ela é uma força, vamos dizer assim, atrativa, né? Que aparece, que se manifesta em todos os corpos que tenham massa. Então, na verdade, se você, por exemplo, isso aqui tem massa, isso aqui, ó, a gravidade está atuando. Isso aqui tem massa, ó a gravidade atuando, puxando ela. Isso aqui tem massa, ó a gravidade puxando ela. E minha mão tem massa. Se eu soltar minha mão, ela cai também. Por quê? Porque a gravidade é isso, ela está atuando sobre o corpo que tem massa. Ok? Então, é uma força atrativa que se manifesta em todos os corpos que tenham massa. A outra força é a eletromagnética, tá? Ela é uma força atrativa ou repulsiva, tá? Ela pode atrair ou pode repelir, que contempla as forças elétrica e magnética. Verifica-se entre todas as partículas com carga elétrica. Por exemplo, eu tenho carga elétrica. O ser humano tem, aliás, é um ótimo condutor de carga elétrica, né? Se a gente for prestar atenção, Newton já falava isso pela sua lei de gravidade, gravitação universal. Ele diz o seguinte: a gravidade é uma força fundamental, que ela atrai mutuamente e ela vai agir em todos os corpos, como a massa ou energia que tem no universo. Já no que diz respeito à parte eletromagnética, né, você vai perceber que, por exemplo, o corpo tem eletricidade nela. Nós temos a carga elétrica no nosso corpo. Né? Assim como vamos dizer assim, a parte gravitacional atua na gente, a parte eletromagnética também. Se você, por exemplo, tem época do ano, né? Na época do inverno, principalmente, quando tá mais seco, mais frio, aqui em Brasília, às vezes a gente pega na porta do carro ou na porta da geladeira e sai um risquinho de eletricidade, como se estivesse tomando um choque, né? Dá aquele risquinho. Aqui dali é uma demonstração de que o homem é um excelente condutor de eletricidade. Então, esse é o eletromagnético. O nuclear forte e fraco já é outro esquema. Porque olha só, o nuclear forte é a força que mantém os prótons e os nêutrons grudados, sendo responsável, no caso, né, por garantir que exista coesão do núcleo atômico. Então, é o tanto que essa força é importante, né, a nuclear forte. Em compensação, a nuclear fraca é a força responsável pelo decaimento, no caso, decaimento de partículas beta, né, o processo radioativo. Ou seja, pela transformação de alguns núcleos, né, atômicos em outros núcleos atômicos, de uma coisa passando para outra. A base, muitas vezes, a gente entender se uma coisa tem uma duração muito grande, é vendo o seu decaimento. Porque se ele está num determinado elemento atômico, e isso quer dizer que já se passaram tanto tempo, que antes ele era um outro, até a sua origem. Então,
Essa é a base que a gente muitas vezes consegue datar as coisas. Agora, engraçado, né? Dessas 4 forças aí, a força mais fraca é a gravidade. E é a que a gente consegue perceber mais aí, né? Que se eu pegar aqui, pular, eu subo um tiquinho e já sou arrastado no chão. Por quê? Porque a gravidade me puxa. Agora, se eu conseguisse pular e sair dessa gravidade, aí eu teria que andar a uma velocidade muito maior. Por isso que uma nave espacial, para sair do nosso planeta, ela tem que ganhar uma velocidade muito grande para ela conseguir escapar da gravidade da Terra, ok? Então, é essa a ideia. Bom, principais abordagens teóricas de unificação. Aqui é o seguinte, a gente tenta unificar a teoria da relatividade com a teoria quântica. E a gente tem dificuldade para isso, porque ainda não conseguimos. Mas existem algumas ideias que tentam fazer isso. Eu vou te citar aqui algumas delas. Gravidade quântica em loop, tá? Então, segundo essa ideia, ela diz o seguinte, ela vai quantizar o próprio espaço, no caso do espaço-tempo, né, que é uma coisa da relatividade, sugerindo que ele é formado por uma rede de loops discretos em vez de contínuos. Ou seja, é a teoria da gravitação quântica em loop, ok? Ela visa essa ideia. Tem uma outra ideia, que é a teoria das cordas. Essa daí, muita gente já está até entrando em descrença quanto a ela, achando até que ela não existe. Mas a ideia dela é que a gente teriam partículas fundamentais, né, que não são pontos, elas são como minúsculas cordas de violão. Quando você pega o violão, você toca ela num vibra, então as cordas seriam mais ou menos aquilo, né, cordas vibrantes, muitas delas operando. No caso, ele sugere 11 dimensões. Você vê, nós só conhecemos 4 dimensões, já dei essa aula aqui para vocês, né? Que são 3 espaciais e mais o tempo. Essa daqui propõe 11 dimensões. Agora, se a gente não consegue nem ver direito as 4 dimensões, nem entender o tempo, se desse acrescentar 11 dimensões. Então, é a teoria das cordas. E também tem uma teoria, a do campo unificado, tá? Que ela diz o seguinte, essa teoria fala assim, olha, por essa teoria a gente vai integrar as 4 forças, né? As 4 forças fundamentais em uma única força, a força unificada. Então, ela vai unificar isso aqui, ó. Gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte, força nuclear fraca, tudo em uma. É essa a base dessa teoria. E tem outras visões, por exemplo, nova abordagem geométrica, que é a geométrica de Heinen e a unidades de Planck, tá? Nesse caso aí, já coisa mais um pouco diferente, são estudos mais novos, eles dizem o seguinte, que a geometria de Riemann, para interpretar a massa e a carga de partículas como interações entre campos quânticos e a curvatura do espaço-tempo. Quer dizer, está misturando a parte da teoria da relatividade com a teoria quântica. Está misturando aí as duas teorias, criando uma teoria que seria do todo. A ideia básica é essa aí. Tem uma outra, que é a gravidade quântica assintomaticamente segura. Então, ela já traz outra ideia. Uma abordagem que busca manter o espaço-tempo, quer dizer, a teoria da relatividade, essa clássica, né? Mas modifica a forma de como a teoria quântica funciona em escalas energéticas extremas. Então, assim, ele vai estar tentando unir as duas coisas. Então, assim, o dia que você conseguir fazer isso, você vai ganhar o Prêmio Nobel de Física. Porque, por enquanto, ninguém conseguiu, não, tá? Então, essa é a história das 4 forças. Eu espero que tenham gostado dessa nossa conversa. E
mostre para outra pessoa, faça alguma crítica ou comentário, né? Ou então contribua com as minhas explicações, acrescentando alguma coisa. Se gostar da aula, dê um joinha. Se é inscrito, beleza. Se não, se inscreva e passe para adiante. Porque isso aí é bem tentar mostrar, como diz o Sérgio Sacani, né? Fazer a divulgação da ciência. Então, ó, obrigado. Eu sou Cléber Caverna. Valeu!